Espírito. A tua palavra diz, Senhor, que quando nós nos submetemos ao Senhor, nós podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Nós declaramos a nossa total dependência. Eu entrego a minha vida, a vida da Shirley, que está andando nessa sala, nossos filhos, nossa parentela, tudo que é nosso, que ninguém seja tocado, Senhor, durante o tempo que estaremos aqui. Eu abençoo cada mulher que entrar nessa sala. Eu me abençoo, em nome de Yeshua, seu Filho amado. Amém? Amém. Amém. A paz do Senhor a todas, irmãs. Por favor, Amém. as irmãs que estão com os microfones abertos, fechem, por favor, que senão não dá para escutar a ministração. Amém? Amém, Alice. Obrigado por esse lembrete, querida Alice. Muito obrigado. Irmã Alicia, você poderia fazer a leitura do pôster, se você você tem como aceder ao pôster aí no seu telefone? Amém. Deixa eu... Eu vi o pôster hoje, que é Romance e Sexualidade, e a nossa querida irmã Alicia vai ler o versículo que está falando e o desafio de hoje. Aí após a psicóloga vai começar e vamos deixar o Senhor usá-la. Amém. Amém, irmã? O post de desafio de hoje, né, diz assim: compromete-se a manter a santidade. Solteiras, preservem-se para o casamento. Se já teve um relacionamento anterior, faça certo desta vez e mantenha a pureza. Casadas, avalie a sexualidade no seu casamento. Existe algo travando este momento de intimidade e amor? Seja curada e liberta. Seja graciosa e criativa como o casal de Cânticos dos Cânticos. Prepare uma noite especial entre você e o seu esposo. Leia todo o livro de Cântico de Cânticos com olhar voltado para a sexualidade. Amém. Querida Alicia, você pode ler em cima o versículo da Bíblia que está falando? Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Isso. Aí o que está falando nesse versículo, você pode ler para a gente, querida? Como? Não entendi. O versículo está no post, você pode ler? Sim. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Cânticos 1, versículo 2. Amém. Muito obrigada, irmã Alicia. Então, nós vamos, nesse momento, tem muitas mulheres, nós já estamos 25 aqui na sala, 26 mulheres que estão posicionadas, e nesta hora eu quero passar a palavra para a psicóloga, para ela se apresentar, para o Senhor usá-la da maneira que Ele lhe apraz, né? Nós estamos aqui hoje, vamos receber armas, vamos receber munição, vamos receber estratégia, nesse 16º dia de desafio do quarto de guerra. Então, gostaria de passar a palavra para a psicóloga, a doutora Rosimar Ferraz. Isso. Graça e paz, queridas, amadas, preciosas do Senhor. Né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tive o privilégio de estar em 2 papéis sociais. O que é um papel social? É onde o Senhor usa os nossos dons e as nossas habilidades. Aliás, eu tenho muitos papéis sociais, mas os meus 2 papéis, que hoje, nessa fase da minha vida, ele é o mais forte, é o meu papel de psicóloga e o meu papel pastoral, né? Além disso, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou amiga, tia, então tudo isso são papéis sociais. E eu louvo a Deus por ter o privilégio de servir ao Senhor com a minha profissão e me manter no meu sustento, né? Então, eu tanto lido com a parte emocional das pessoas, no trato do cuidado das emoções, quanto eu também sou pastora auxiliar do meu esposo, eu ajudo o meu esposo como pastor, sou discípula dele, tenho esse privilégio, né, de estar
como esposa do pastor e não ser ferida pelo pastor, porque é diferente de muitas mulheres que estão em ministério junto com seu marido, mas ele apacenta muitas mulheres e não apacenta sua própria esposa. Então, eu tenho 59 anos, sou formada desde 2004, trabalho com terapia familiar, e quando a minha irmã Shirley me convidou, né, para estar aqui, porque eu participei de uma sala junto com a Dani, a convite da Dani, eu achei tremendo essa proposta de ensinar mulheres a entrarem no quarto de guerra para se conhecerem, conhecer quem elas são, a sua identidade, conhecer o propósito de vida dela, conhecer as armas que a palavra de Deus tem ao nosso dispor. Então, eu quero começar de uma forma bem simples, didática e prática, porque muitas de nós sabemos o nosso papel, mas nós temos dificuldade na execução desse papel de uma forma sábia e tranquila. Então, o tema é romance, né? E sexualidade. Eu quero começar lá no princípio de tudo, quando diz que Deus fez o homem e a mulher. Deus olha para o homem e para a mulher e diz assim, não é bom que eles estejam sós. É importante que esse homem, né, Gênesis 1, a partir do 26, né, fala, alguém quer ler? Vamos estudar junto? Alguém abre e lê para mim? Porque aí eu dou continuidade. Vamos lá, Gênesis 1, 26 ao 28. Quem está com a Bíblia aberta aí? Não tem ninguém com a Bíblia aberta aí para ler, então eu vou ler. Eu vou ler. 1:26, não é isso, doutora? 26 a 28. 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aí. Então, Deus cria o homem, à sua imagem e sua semelhança, homem e mulher, e dá uma missão. Qual é a missão? É dominar. Depois, a segunda missão, sede fecundos, procriar. Né? Até aí, tudo bem. Agora, nós vamos para Gênesis 2, versículo 20. Gênesis 2, versículo 20. E até o 22. Só virar uma página. Tá, 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Vou pedir a Jane para fechar o som dela, a Flávia, né? Eu acho que você pode fazer isso também, Shirley. Você eu vou bloquear aqui. Isso, que aí facilita para a gente focar aqui. Bom, então, Deus, sabendo disso, Deus cria um jardim, né? Muitas conhecem, quem não conhece, está lá escrito, pode acreditar em mim, sabe? Deus cria um jardim, coloca aquele homem, cria esse homem à imagem e semelhança, a sua mulher, e fala para eles, olha, vocês vão ser fecundos, vocês vão dominar, governar, e vocês vão administrar isso aqui. Só que a mulher, em algum momento da sua solidão, ela não tem o discernimento e ela escuta outra voz. Ela ouve alguém que coloca em dúvida a paternidade do Senhor Deus sobre a vida dela e sobre a vida do seu marido.
Será que foi assim que Deus fez? Será que é realmente ou Deus não quer que você conheça mais? Isso é uma chave poderosa na vida de uma mulher. Quando uma mulher duvida de quem Deus é, ela desconstrói toda a grade de paternidade celestial no coração dela. Por quê? Porque o alvo de Satanás é fazer o que ele fez no Éden, destruir a possibilidade da reconexão do homem com Deus. Vem Jesus, restaura tudo, faz tudo novo, mas nós continuamos salvos, crentes dentro da igreja, sem uma vida plena, uma sexualidade com muitos maridos cristãos. Se for um marido que não conhece a palavra, pior ainda. Se for um homem que não tem temor de Deus, aí piorou de vez, né? Mas elas chegam para mim no consultório e perguntam: casamos na igreja, o Senhor nos abençoou, foi escolha, me guardei, deu tudo direitinho, mas a nossa vida é uma droga, a gente não é feliz na área sexual. O que acontece, né? Existem princípios imutáveis da palavra de Deus que não importa se uma pessoa ela vive dentro do evangelho ou vive fora. Existem princípios de honra que são imutáveis. Reconhecer a paternidade de quem Deus é um dos princípios. Não duvidar da paternidade de Deus. Não duvidar, independente da nossa história. Porque muitas mulheres passaram... Shirley, bloqueia mais um, tá? Tá. Bloqueia mais um som. Muitas de nós passaram por experiências terríveis com o Pai da Terra. Então, como crer que o Pai do céu, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que é Jesus, vai ser esse Pai cuidador, amoroso de nós? Então, Satanás sopra. Então, duvidar da paternidade é o princípio de uma vida plena, de uma vida equilibrada e de uma vida cheia de gozo dentro de todas as áreas da nossa vida. Outra coisa que eu quero destacar você acabou me dando um grande desafio. E eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não consigo ver quantas mulheres tem aqui, mas tem aqui nessa sala alguma mulher solteira, ou que esteja sozinha, ou divorciada, que não esteja com um companheiro? Tem aqui? Uma. Se você puder ver para mim, duas. Tá. Três. Eu. Tá. Eu também. Só levanta a mãozinha. Aí, então, já tem várias mulheres. Então, eu vou falar primeiro para as solteiras, tá? Você desativa todos os telefones e eu vou falar para as solteiras. Existe um princípio na relação a dois, homem-mulher, que ele é transferência de espírito. Por que o Senhor Deus dá uma ordem para o homem e para a mulher se guardarem um para o outro? Porque o ato sexual é ligadura de alma. Quando eu me ligo sexualmente com alguém, eu transfiro o que eu tenho para o outro e o outro transfere o que ele tem para mim. Ainda que isso seja uma relação casual. Imagina quantas mulheres hoje sofrem porque não entendem esse princípio. Isso serve para qualquer mulher, para qualquer homem. É um princípio, isso é tão sério, a relação sexual, que o apóstolo Paulo, ele olha e dá instrução. Ele diz assim, olha, a relação de Jesus com a noiva, com a igreja, é como um casamento. Exige fidelidade, exige lealdade, exige que seja uma relação de mão dupla, eu cuido de você e você cuida de mim. Então, a relação a dois é muito importante. A relação sexual, coito, transar, né? Seja o nome que você quiser dar. Ah, porque a igreja é ruim, porque isso é doutrina. Isso não é doutrina humana. Isso é um princípio imutável que o Senhor Deus deu.
relação sexual e procriação de filhos. Se a relação sexual não fosse tão importante, depois que você parisse seu filho, na menopausa, mulher nenhuma ia ter desejo. E não acontece isso. Toda mulher, ela sente desejo. Mas, se você não tiver a relação com seu marido, com aquele que vai te honrar, vai cuidar de você como Jesus cuida da igreja, você abre um precedente e Satanás fere as mulheres na sua área emocional. Então, por isso, as mulheres precisam proteger e guardar a sua melhor e maior moeda, que é o seu próprio corpo, é a sua vida sexual. E eu brinco com as meninas quando eu estou em grupos de imersão com ela. Você, por acaso, deixaria alguém usar o que é seu? Deixaria alguém usar o que é seu? Imagina, qualquer coisa. Eu estou com essa encharpe aqui. Você daria essa encharpe para alguém usar, sujar e depois dizer assim, ó, não quero, nem vou te devolver, jogar fora? Você ficaria feliz? De forma nenhuma. O nosso Deus se entristece quando as filhas dele se relacionam com um homem que não se compromete com ela, que não cuida dela, que não quer casar com ela. Isso se chama abuso emocional, defraudação. A palavra de Deus diz assim. Então, o seu corpo é o seu bem precioso. Por quê? Primeiro, porque ele é templo, casa, moradia do Espírito Santo, como diz Paulo, né? Para quem estiver anotando, Paulo fala isso lá em Romanos 12, no capítulo 1. Ele chama Timóteo, né? Quando ele deixa essa carta, ele fala de uma forma muito enfática. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está falando para os de fora, ele está falando para os de dentro. Rogo-vos, pois, irmãs, poderíamos dizer aqui, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí a gente pensa assim, que sacrifício vivo é você cantar quando você está triste, é você levantar a mão para adorar quando você não quer, é você ir à igreja quando não está com vontade. Isso não é sacrifício. Sacrifício é negar a natureza humana, que quer sexo, que se encanta, que cede. Se você não dormir comigo, eu não te amo, você não me ama. Aquelas conversas todas que o homem adora contar. E as moças, aí a gente pensa assim, mas esse princípio só serve para as jovens. Mulheres viúvas, carentes demais, se deixam cair nesse encantamento. Mulheres que saem de um casamento e vão para outros, ouve esse discurso, mas por que a gente não pode dormir junto se a gente já está até com a aliança no dedo para casar, já está tudo certo? E a gente acaba cedendo. Eu digo a gente porque eu estou me colocando como mulher junto com vocês todas. E nós somos seduzidas como a Eva na nossa solidão. Somos tentadas a duvidar da paternidade de Deus. Querida, uma coisa que eu aprendi desde os 12 anos de idade. Se está escrito, se Deus falou, não duvide do que está escrito. Tem algo naquele princípio. Se Deus falou, não faça, é porque tem algo ali. E a minha prática no consultório, de escutar mulheres esses anos todos, de escutar mulheres nos gabinetes pastorais, de fazer grupos com elas de cura, a fala tem sido essa. Casei com o pai de fulano, porque o pai de fulano era assim, assim, assado, não deu certo, separou. Mas fulano estava dentro da igreja, pastora, era pastor, era líder, era isso, era aquilo. Prometeu mundos e fundos. Não importa. Não importa o que o homem diga. Ouça o que o seu pai está te dizendo. Não se una. Não se una. E aí ele continua dizendo aqui, Paulo fala, ó, não vos conformeis com este século. Por que o mundo diz? Não tem nada a ver. Vocês são adultos. Ninguém está vendo. Mas o Espírito Santo está vendo. Isso traz culpa para a mulher. Traz culpa. A mulher sente muita dor. A dor da culpa é uma das piores dores de se lidar. Porque nós nos cobramos, porque ninguém precisa dizer quando nós erramos. O Espírito Santo nos incomoda, mesmo que você não conte para ninguém que você fez um aborto escondido, que você
está namorando escondido, que você beijou escondido, que você deitou com alguém escondido. O Espírito Santo sabe todas as coisas, né? Então, existem princípios imutáveis que não podem ser mudados. Tanto serve para atuar na nossa esfera espiritual, emocional e física, tá? Existem 3 dimensões. Nós temos o mundo espiritual, nós temos o mundo emocional das nossas emoções, que nós criamos muitas imaginações, e existe o mundo físico no nosso corpo, porque o corpo não faz nada sozinho. O corpo faz o que a mente direciona, tá bom? Então, vamos partir, vamos dar mais um passinho. O corpo é a coisa mais importante que nós precisamos cuidar, porque cada um dará conta de si, cada uma de nós. Ah, meu marido vai dar conta de mim, meu pastor vai dar conta de mim, cada um vai responder por um pedacinho disso, mas naquele grande dia, eu vou dar conta do que eu fiz, com o meu corpo, com o meu chamado, com aquilo que Deus colocou na minha mão como missão, tá? Isso é um ponto pacífico. Outra coisa, Efésios 5, 22, fala de um outro princípio, que nós, muitas vezes, não nos atentamos para isso. Eu vivi um tempo, eu venho de uma família que as mulheres são dona do pedaço. Vocês já ouviram essa expressão? O que é uma mulher dona do pedaço? São mulheres matriarcas, mulheres que tomam as rédeas da família, que administra, que cuida, que resolve tudo. Talvez aqui tenham muitas irmãs que vêm de famílias assim. E nossa cultura brasileira, as mulheres fazem isso, né? As mulheres são assim. Mas, quando nós deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida, nós precisamos entender que tem um princípio imutável. Quando nós somos solteiras, nós estamos debaixo da cobertura de papai e mamãe. Quando nós nos casamos com alguém, colocamos uma aliança no dedo, estamos debaixo da cobertura de um outro homem, que é o esposo, que é o marido, que é o companheiro. Independente do que você acredita ou não, esse princípio é imutável. Eu levei um tempão para me dar conta disso e entender que se eu fiz uma aliança com um homem diante de Deus, ele é o meu sacerdote. Ele é aquele que vai enrolar a linha no meu carretel e não vai me deixar ser pipa voada. Porque se deixar, eu vou embora, eu encho a minha agenda, eu faço um monte de bobagem, eu me estresso, eu me canso. Ah, mas o meu marido não é cristão. Tem saída na Bíblia para isso também. E eu quero ler primeiro, quero que alguém leia para mim, Efésios 5, 22. O que fala aí? Rapidinho, quem estiver com Bíblia aberta, já leia, abre o microfone, se a Shirleia não estiver aí fazendo, que às vezes ela está conectando outras pessoas. Quem achar, abre o microfone e lê. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sejais salvos a vossos maridos como ao Senhor. Mulheres, sejam submissas. Pode fechar, Maí. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Vou explicar um outro princípio que é mal interpretado. Fecha isso, Maí. Outro princípio que é mal interpretado por nós. Muitas vezes, nossas dores nos impedem de sermos submissas. Porque fomos oprimidas por pais controladores, muitas foram abusadas, muitas foram machucadas por homens, e entender o princípio da submissão é uma dor muito grande. O que é estar debaixo da submissão? A palavra submissão no original é estar debaixo de uma missão. Então, imagina que isso aqui é uma casa, e aqui debaixo dessa casa tem um homem e uma mulher. Deus é o cabeça, através de Jesus, e nós dois estamos debaixo da mesma missão. A mulher precisa entender que ela e o marido têm uma missão. Qual é a missão? Refletir a glória de Deus na terra através da sua família. Tá dando um eco aí, né?
Fecha aqui, Cirleia. Fecha aí os sons. Eu estou fechando aqui. Anabela, fecha o seu som também, querida. Fecha o seu som. Ou nós vamos abrir o som para todo mundo. Anabela fechou isso. Se tiver qualquer microfone aberto, vai dar essas microfonias, tá? Bom, então o princípio da submissão é entender que você e seu marido estão debaixo da mesma missão. Se ele não é cristão, como é que eu faço? Como que eu fico em concordância com um homem que não tem, que não anda dentro da mesma missão? No livro de Tito, né, Paulo também vai falar isso, né? Vai dar um padrão de comportamento. Em 2ª carta de Tito, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Tito, né? Ele vai dizer ali, enquanto eu acho aqui, vou resumir, que... vou ler 1 Pedro, depois a gente vai para Tito, tá? 1 Pedro 3, do 1, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisar do cabelo, adereço, nananana. Ele vai falando, pois assim também, aí ele fala, seja, porém, o homem interior, o coração unido da incorrupção. Depois ele vai falar de Sara, e aí ele entra no versículo 7, porque eu também falo para os maridos, tá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Eu costumo sempre dar em seminários de casais o seguinte orientação: homem precisa de honra, mulher precisa de amor. Homem precisa ser honrado. Mulher que fala mal do marido e o marido fica sabendo. Mulher que abre a boca, empresta a boca ao inimigo de falar mal do seu marido. Sabe para quem você pode falar mal dele? Tem um lugar que você pode falar mal do seu marido. No seu quarto de guerra, sozinha com você. Ou se você estiver num ambiente terapêutico de um aconselhamento cristão com alguém maduro na fé, e você pode chegar e falar daquilo que ele faz com você e que te causa dano. Num setting terapêutico, com psicólogo, pessoa comprometida com a verdade, que não vai deturpar aquilo que você está falando, achar que é neurose eclesiástica, nesse lugar você pode. Mas, sobretudo, no seu quarto de guerra. Ali você pode falar, Espírito Santo, olha, ele falou isso, ele faz isso, ele faz isso. Você pode, porque ele não conhece a palavra. Então, isso ficou entendido aqui para nós, né? O nosso corpo, com relação ao que você faz com ele, com relação à submissão a esse marido, porque o que o feminismo fez? Aliás, né, eu até ouvi a apóstola hoje de manhã falando, eu faço parte desse pensamento dela, né? Quem esteve de manhã ouviu. Muitas vezes a gente entra nesse trem aí de comemorar Dia da Mulher, dia de não sei o quê. Querida, o Dia da Mulher é todo dia. O Senhor Deus deu todos os dias para a gente comemorar. O Dia da Mulher foi criado em cima de uma questão cultural. É feminismo puro. E a gente entra nesses momentos achando que estamos honrando as mulheres. Sabe o que você pode fazer para honrar as mulheres da sua igreja? Faça um chá, faça um café com essas mulheres, e as mais velhas ensinem as mais novas como se portarem. Aí vamos para Tito. Depois eu vou fazer um fechamento junto com a questão emocional. Vou chegar lá. Vamos lá para Tito, no capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Tá? Tito, capítulo 2, do 1 ao 10. Ele vai falar de vários, né, das várias classes de pessoas crentes. Na sua Bíblia não está escrito, olha, o proceder do João, da Maria, da minha vizinha, do meu colega de trabalho. Não, ele está falando para um povo escolhido,
para filhas amadas, porque aqui nessa sala só tem filhas amadas do Senhor. Ele vai dizer assim, ó, Tito, tu, porém, Paulo falando para Tito, tu, porém, fala o que convém, aos homens idosos vocês vão se portar assim. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, né? Eu vou substituir essa palavra, eu vou trazer essa palavra para o contemporâneo. Quanto às mulheres maduras, né? Com mais de 50 anos, com mais, né? De mais tempo no Evangelho. Chama essas meninas, porque para mim são todas meninas bonitonas, que agora a gente tem idade, não tem velhice, nós temos maturidade, né? Somos maduras na fé e no proceder. Quantas mulheres maduras, semelhantemente, que sejam como? Sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de que instruírem as jovens recém-casadas. Tarefa de instruir jovem recém-casada é minha e sua. Amém? Levanta a mãozinha aqui para eu ver um amém de quem está aqui com a imagem. Amém. É minha e sua. Cuidar das moças jovens da nossa igreja, da nossa comunidade. A amarem a quem? Seus maridos e a seus filhos. Serem sensatas, honestas, boas donas de casas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, igualmente, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensiva. Para quê? Sublinha isso na sua Bíblia. Isso me chamou tanto a atenção, para que o adversário, o nosso inimigo, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que vos dizer a vosso respeito. Querida, quando nós cumprimos a missão e o papel de mãe, de esposa, dentro de casa, ganhando e vencendo as nossas lutas nos nossos quartos de guerra, fechando a boca quando a gente tem vontade de devolver, né, para eles. O Senhor, Ele toma as nossas lutas, Ele luta por nós, e nós não damos um motivo para Satanás nos acusar e nos envergonhar. Então, eu separei esses textos, né? E eu quero voltar ao texto principal de Cântico 1, versículo 2, que diz assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor o teu amor do que o vinho. E se você ler todo o livro de Cântico, você vai ver ali, aí você diz assim, não, isso aqui é para a igreja, Jesus está falando da igreja. Não, isso também é uma metáfora de relação a dois. De relação a dois. E outra coisa, eu ia deixar esse texto por último, mas eu já vou ler agora. Quero que vocês leiam 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que é o cerne da nossa ministração hoje. Shirleia, lê para nós. 2 Coríntios 7, versículo 5. 2 Coríntios 7, versículo 5. Vamos lá. Dois segundos. Vai lá. 7:5, 2 Coríntios, nos diz assim: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio... 2 Coríntios 7, versículo 5. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Isso, primeiro, perdão, tá? 5, vai, pode ir. 1 Coríntios 7, 5 nos diz assim... O título do 10 fala estabilidade da família, tá? Estabilidade da família, orientação de Paulo à igreja em Corinto, falando disso. Pode ir no 5, vamos pular para o 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por motivo consentimento, deixa eu repetir, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes
para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu vou sugerir, tá? Que as meninas que estão aqui na sala levem como tarefa de casa a leitura desse capítulo 7, todinho, do 1 até o versículo 39, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Paulo está respondendo aqui a perguntas que a igreja fazia, os líderes que estavam na igreja faziam a ele. Então, ele falou o seguinte: olha, seria bom que vocês fossem como eu, que o homem não tocasse mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, né? Cada um tem o seu próprio esposo e cada um tem o seu próprio marido. O marido conceda à mulher o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido. O que ele está falando aqui? O que é devido? O prazer a dois. Paulo sabia disso. Paulo sabia do desejo que uma mulher tem de ter orgasmo, que o homem tem de ejacular. E, pastor Cláudio Duarte explica e brinca nas pregações dele um segredo que eu sempre dou às minhas meninas quando eu falo de sexualidade. Homem precisa de duas coisas. Só duas coisas interessam na cabeça de um homem. Primeiro, eles precisam ter a barriga cheia. O homem gosta de comida boa. E saco vazio. Viu? Barriga cheia, saco vazio. Mulher sábia não deixa homem comer qualquer porcaria na cozinha. E não deixa homem sem sexo. Mas eu não estou com vontade, eu não gosto, tem que ser, estou com TPM. Vou dar uma dica para vocês já antes de terminar essa live, que eu ia dar no final. Você sabia? Uma sopa. Sexo alivia? Tá doendo demais. Enxaqueca? Zilanda, fecha seu áudio um pouquinho, minha flor. Você sabia disso? Que relação sexual, orgasmo, facilita tensões em ombro, no corpo, relaxa. É remédio para a mulher. É bom. E Paulo vai instruir aqui que você não pode jejuar se não houver consentimento. Sabe, essas mulheres que dizem, não, estou no propósito, não quero nem olhar para a cara do marido, e nem deita com ele, nem faz carinho, não faz sexo, porque está no propósito de jejum e oração. Se o marido não concordar, se ele é ímpio, se ele não é cristão, ou se ele é cristão e você largou ele muito tempo, está errado. A Bíblia e Deus não requer isso de você, não. Faz o seu jejum, o seu propósito, mas de noite se enfeita, bota o cheirinho, o perfuminho, se prepara e vai fazer amor com o seu marido e fazer bem feito. O que não pode é ter abuso, né? Do marido querer algo que você não permita e não queira que ele faça. Agora, os dois juntos precisam haver esse pacto e essa troca de afeto e de carinho. Muitos divórcios acontecem porque mulheres, elas não têm sabedoria e eles dizem para mim, depois que ela entrou nessa igreja, ela ficou bitolada, eu perdi a mulher carinhosa, eu perdi a mulher que fazia sexo gostoso comigo, ela só quer saber de ficar orando, ela não quer mais se perfumar, não bota mais uma camisola bonita. E olha só, aonde que está escrito isso? Quem foi que mandou você fazer isso? Ninguém. A Bíblia não fala isso, o Espírito Santo não te orientou isso. Ah, mas Deus falou no meu ouvido. Querido, Deus não faz nada que possa trazer discórdia entre o marido e a mulher. E se você falou e a discórdia apareceu, você pode ter certeza que você não traduziu a voz do Espírito Santo. Porque eu já errei muito nessa área. Eu já errei, eu achava que era Deus falando que eu tinha que me apartar, que eu tinha que jejuar, eu tinha que entrar numa luta, eu tinha que fazer aquele culto de libertação e eu não podia fazer amor com meu marido. Tudo legalismo religioso. Quando eu me libertei disso, quando eu me curei disso, eu entendi que o Espírito Santo não sai de mim quando eu estou fazendo amor com meu marido. O Espírito Santo não sai da minha cama porque a Bíblia diz que o leito, ele é santo, ele é imaculado. O Espírito Santo está conosco. A gente tem muito dessa questão, né? Que quando eu estou ali falando palavras de amor com meu marido e ele comigo,
O Espírito Santo vai, fica do lado de fora e não está vendo nada. Deus está ali conosco o tempo todo, né? Agora, a gente precisa entender que a gente passa por fases. E algumas fases, a libido cai, o desejo cai. Aí, porque eu não tenho desejo sexual, eu deixo ele de lado? Não. Existem medicamentos, existem muitas formas de nós cuidarmos da baixa libido. Na menopausa, porque eu já passei na menopausa, fiquei 5 anos na menopausa sem sentir desejo nenhum. E ele ainda ficava com dó porque ele dizia, mas você precisa. Eu falei, preciso. É isso que Deus quer e eu vou fazer por amor a você, porque eu amo você. E eu não quero que você passe falta. Então, esse entendimento nós precisamos ter. Outra coisa que eu queria trazer aqui e deixar claro, eu não vou te dar um endereço agora, de repente uma das meninas tem, deixa aqui no chat. Quando a palavra de Deus diz que você precisa entender que há uma concordância na terra, você precisa pactuar com seu marido, ele não pode ser o seu inimigo. Há coisas eu falo, outras coisas eu não falo. Eu faço isso, mas não faço aquilo. Você e o Espírito Santo e ele é uma equipe. Vocês são uma equipe, uma dinamite no reino do inferno. E Satanás, desde o Éden, ele fez tudo para afligir a família, para fazer o pecado entrar. Né? Mulheres que vêm para o casamento com tantas feridas, como eu vim, coloca o marido no lugar de pai, coloca o marido no lugar de irmão, né? Transferimos os papéis sociais, somos mãe de marido, e aí, né? Marido pode transar com mãe? Claro que não, isso é incesto. E aí, se você se porta como uma mãe, se você é pedagoga do seu marido, se você quer ensinar ele o tempo todo, o que ele faz? Ele não aguenta. E ele sente falta de uma mulher. Ele não quer uma professora, ele não quer uma mãe, ele não quer uma amiguinha, ele quer uma amante, uma mulher que dê para ele segurança, força, que pactua com ele e que nutra ele emocionalmente e sexualmente. Aí a gente briga, fica de mal. Esse é o texto que eu queria lembrar, é sobre isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É um outro princípio que a gente quebra e a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Todo mundo tem DR em casa, você pode ter certeza. Não tem casal perfeito, não tem família perfeita. É psicóloga, é pastor, pode ser o presidente da República. Todo mundo tem DR. Todo mundo. Né? Todo mundo tem treta, marido, mulher, toda a família tem problema. Brigou, bateu boca, falou uma coisa que ele não entendeu, ela também não entendeu, aborreceu. Vai dormir, cada um para um lado. O que aconteceu? O sol se pôs, o dia acabou e a barreira está estabelecida. Querida, não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Eu brinco com o Tony. Se a gente não sentar e não resolver, ninguém vai dormir. Porque eu não vou deixar o meu dia acabar com esse incômodo entre nós. Ou eu me humilho e peço perdão, ou ele fala por que ele interpretou aquilo. A gente senta e conversa, pede perdão e é perdoado. Zeramos. Aquele dia zeramos. Talvez não role um beijo, um abraço, me perdoa, eu vou refletir mais, você ora por mim, eu vou estar mais atenta a isso, e a gente fica em paz. Quando a gente alimenta esse muro de separação, deixa o sol se pôr, a gente guarda, rumina e a gente fica deduzindo o que o outro está sentindo a nosso respeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Homem, eles deletam as coisas muito rápido. Mulher, ela tem esse hábito de ficar ruminando. Mas ele falou isso quando a gente casou. Quanto tempo tem de casado? Já tem 20 anos de casado. E você ainda lembra o que aconteceu há 20 anos? Pois é, mas ele, um dia tal, reclamou do dinheiro que ele comprou o sapato para mim. Quanto tempo tem? Foi 4 anos atrás. Então, mulher tem disso. A mulher cristã, ela precisa renovar a mente. Romanos 12, o tempo todo. O tempo todo. Porque, senão, a mente ela é controlada pelos sentimentos. Pensamento e sentimento, eles andam juntos.
Pensamentos, sentimentos viram palavras, palavras viram ações. E aí dá ruim. Porque quem é que vai querer ficar numa relação desse jeito, né? Que cada dia uma feridinha, cada dia uma feridinha, e nunca tem uma reconciliação, um pedido de perdão. Isso é muito importante, porque a sexualidade está no topo do índice de divórcios dentro da igreja. A questão da sexualidade. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos treinar um exército de mulheres a entenderem que o corpo dela é um instrumento atrativo que Deus deu. Deus deu assim. Por que será que a gente se preocupa tanto antes de casar e depois que a gente casa a gente não cuida mais? Os homens também. Os homens também, né? Então, quem é que vai motivar o meu marido? Eu. Eu sou a fonte de motivação dele. Uma mulher sábia, ela constrói um império, mas a mulher tola, ela destrói qualquer império que o homem construiu, né? Deixa eu voltar lá e falar uma coisa para as solteiras. Por que eu preciso guardar o meu corpo como a moeda mais cara da terra? Né? Débora, fecha o seu som, por favor. Quando? Porque o meu corpo é o que o homem mais deseja. Mas se ele não tem responsabilidade para me assumir, ele não vai ter honra para me dar, ele não vai ter cuidado. Aí eu te pergunto, imagine você gostaria, se você tivesse uma filha, alguém chegasse, pegasse essa filha, namorasse, transasse, ficasse com ela, e depois dissesse assim, olha, toma, estou te devolvendo, não quero mais a sua filha. Já provei, já não gostei mais, ela é tua. Você acha que o nosso Deus se alegra quando os homens fazem isso com as filhas dele, com as princesas dele? De forma nenhuma. É isso que Satanás faz com as mulheres, nas carências delas. Elas acreditam nas palavras sedutoras, elas se envolvem, elas cedem, e depois que há a ligadura de alma, o ato sexual, o próprio homem diz, essa não é confiável. Porque se ela transou comigo, ela transa com qualquer outro. Talvez no seu caso não é assim. Talvez não foi assim com você. Eu estou trazendo relatos de casos de mulheres cristãs que vêm para mim com essa dor. Nós tínhamos tudo para ser felizes, mas na última hora ele rompeu comigo. E eu fiquei com muita dor, muito envergonhada. E mulheres tão marcadas que até hoje estão solteiras, estão em processo de cura para acreditar que existe em algum lugar um homem que vai poder cuidar dela. Hoje vivemos a crise da imaturidade masculina. Os homens vivem num mundo de Peter Pan. O que é o mundo de Peter Pan? É a terra do nunca. Os homens estão com muita dificuldade de amadurecer. Muitas vezes até dentro da igreja. Eles querem estudar, eles querem fazer concurso, mas eles não querem casar. Então, Paulo orienta até os jovens, quando estão abrasados, casem, né? Para quê? Para que não peque. Mas os homens não querem, eles querem ficar na casa da mãe, né? Eles querem ficar lá o tempo todo e não assumem as mulheres. Então, tem um recadinho para quem é mamãe e seus filhos se divorciarem, se disser, vou voltar para a casa da minha mãe, não deixe o ninho deles confortável, não. Não deixe o ninho deles confortável. Porque mãe que deixa ninho de filho adulto casado, confortável dentro de casa, faz por ele o que a esposa não faz, está dando atestado de validação de um divórcio de vida promíscua para esse homem. Coloque espinho na cama dele, espinho espiritual, tá? Oração, jejum. Senhor, restaure esse casamento. Não dê paz a esse filho, até que ele entenda que ele tem família, ele tem filho, ele tem que achar o caminho da cura para essa família. É muito mais fácil tirar a aliança do dedo e dizer, não te quero mais. Hoje, até pela internet se faz divórcio. Então, muitas vezes, a gente com dó dos filhos, né? Eu não passei por isso, mas eu escuto mulheres que trazem essa história. Poxa, se pelo menos a mãe dele também tivesse mandado ele voltar, ou não acolhesse ele, não tivesse dado a vida boa para ele,
talvez nós poderíamos ter restaurado o nosso casamento. Então, o menino saiu de casa, entrega no altar, no dia seguinte, fala para ele, filho, você quer alguma coisa que está aqui de solteiro? Não, mamãe está transformando o seu quarto em escritório, uma salinha de estudo, em um quarto de oração. Não deixe quarto de filho montado depois que ele saiu de casa e ele casou. Ah, mas ele mora com outro irmão. Tira a cama dele dali. Não deixa, vai ser um quarto de hóspede. Transforma o quarto de hóspede quando o último filho sair. Porque muitos divórcios estão validados porque mães sem sabedoria deixam um ninho muito confortável para que seus filhos voltem. E isso é um parto na terapia, porque a gente precisa, muitas vezes, fazer terapia de família e trazer todo mundo. Trazer a sogra, trazer a mãe e dizer para todo mundo, corta o cordão umbilical. Esse menino tem que aprender a lidar com o que é dele, né? Isso é um ponto importante. Deixa eu ver mais o que eu separei aqui. Bom, eu acho que a gente já está em quase 1 hora de live. Eu acho que agora, né, a gente pode abrir para perguntas, para colocações, para tirar dúvidas, né? Nós já entendemos que o nosso corpo é precioso demais para ser colocado na mão de alguém. Já aprendemos o princípio da submissão, que o marido é o sacerdote, sim, espiritualmente. Se botou uma aliança no dedo, e não pense, eu não sou casada com ele no papel. Na Bíblia também não tinha aliança de cartório no papel. A Bíblia diz que eles coabitaram e se fez um e eram marido e mulher. Então, querida, se você já está com um homem, casada com ele no papel ou não, você já tem uma família, você já tem uma aliança com ele. Então, se você tem uma aliança, você está debaixo de um sacerdote. Ele é o cabeça. Jesus é o cabeça dos dois. O marido é o cabeça da mulher e a mulher precisa estar do lado dele, debaixo da mesma missão. Você pode ter ministérios diferentes do seu marido. Ministério do meu marido, ele é evangelista. Eu sou conselheira. Eu sou conselheira. A gente brinca aqui, porque nós somos missionários, ele pesca o peixe e eu limpo o peixe. E nós dois conduzimos o ministério, né? Trabalhamos com célula, com grupos pequenos. Os nossos chamados são diferentes, ainda mais na minha profissão. A minha profissão valida o meu chamado, mas eu tenho que estar debaixo da submissão dele, da concordância dele, porque senão Deus não me honra. O princípio da honra não pode ser quebrado, não é quebrado. E se a gente quebra esse princípio da honra, todas as coisas ficam fora de lugar. E aí nós pagamos um preço, porque Deus é mau, porque Deus me puniu, porque Deus me condenou, não. Só porque eu não fui sábia e tomei uma atitude errada, né? A mulher precisa ser carinhosa, sedutora, sim, e precisa conquistar esse marido, ainda que seja para trazer ele para uma conversa. O que eu estou fazendo que você não está entendendo? Olha, você falou isso e eu não compreendi. Qual é o nome disso? Comunicação. E muitas vezes existem coisas que entram na comunicação conjugal e impede essa unidade, né? A gente fica tão ferida de manhã, no café da manhã, que a gente não tem vontade durante a noite de reconciliar. Isso eu também entendo. E sei que isso é real. Mas é um princípio que nós não podemos quebrar. Entre ser feliz e ter razão. Seja feliz na obediência a esse princípio. Seja feliz na obediência, ainda que você precise abrir mão de se humilhar, ir lá e pedir perdão e chamar para uma conversa. Mas eu tenho um marido alcoólatra, eu tenho um marido que bebe, eu tenho um marido que não dá conta. É um princípio. A Bíblia não fala só para o marido que é bom, que é cristão, ele fala, inclusive, aqueles que ainda não estão na fé. É a sua postura como mulher que vai mudar a história dele, né? Então, Shirleia, eu espero ter podido trazer uma visão panorâmica de princípios bíblicos, que não dá para falar de emoção, de princípios emocionais, se a gente não traz isso, já que é uma sala só de mulheres cristãs, eu tomei a liberdade de trazer esses textos bíblicos, que eu acho muito mais fácil falar para mulheres cristãs
do que com aquelas que não são. Com outras mulheres que não conhecem o Evangelho, eu vou usar termo técnico da psicologia. Mas eu acho que aqui vocês não precisam de termo técnico. Uma das coisas que as minhas alunas dizem, que elas falam assim para mim: nossa, você fala, você traduz o que o meu médico falou, do que o meu psiquiatra falou, do que o meu pastor falou, agora eu estou entendendo, Rose. Então, essa foi a minha proposta em trazer a sexualidade e o romance, né? O romance, a gente esquece dele quando a gente põe a aliança no dedo. A gente precisa ser romântica o ano inteiro. O romanticismo precisa estar dentro da nossa casa. Talvez depois de uma briga, a estratégia é arrumar algo que você sabe que você conquistou seu marido. Qual é a comida preferida? Qual é o passeio que ele gosta? Ele gosta de falar do quê? Entra nisso e traz esse marido para perto. Você é a melhor amiga dele. Se não é, precisa ser. Se não é, precisa ser. Você precisa fazer da sua casa um lugar tão gostoso que o seu marido tenha prazer de voltar para lá. Ah, mas é impossível. Não é, não. É possível. Talvez seja trabalhoso agora, no nível que você está vivendo. Mas o marido precisa ter prazer de voltar para casa, ele precisa ter prazer de trabalhar em casa, em home office. Ele precisa saber que a casa dele é o melhor lugar do mundo. Do contrário, o botequim vai chamar, os irmãos que estão com as ideias perturbadas vão trazer conselhos, os parentes, os amigos, sempre Satanás põe alguém para dar uma proposta, uma comida melhor, né? Volto a repetir. Se você dá uma feijoada para alguém e ela comer aquela feijoada, aquela comida forte, gostosa, chega para ela: aqui, querida, tem uma pizza aqui também, eu estou te dando uma pizza. O que a pessoa faz? Estou cheia, não aguento comer nada. Nutre um homem na cama. Seja paciente, seja misericordiosa. Ganha ele no jejum e na oração. Duvido ele quer comer pizza depois de uma feijoada. Uma mulher que nutre seu marido na cama, ele não vai ter desejo por outra. Ele não vai ter desejo por outra. Eu vou abrir, né, para Shirleia, para ela conduzir. Se houver alguma pergunta, se houver alguma dúvida, antes da gente, né, fazer o fechamento, fiquem à vontade. Amém, amadas. Não dá vontade de parar, não. É muita informação maravilhosa. Eu estou maravilhada, eu creio que as minhas irmãs estão também. E esse momento é nosso, essa sala é nossa, essa terapia está maravilhosa. Muito obrigada, pastora Rosimar Ferrares. Mas as irmãs que estão aqui, vocês podem fazer pergunta. Chegou a hora da gente... Estou aqui de plantão, só Então, primeiro. pode começar. Vai lá, vou fechar meu microfone, e quando uma terminar, outra fechar. Aleluia. Eu saúdo a todas com a paz do Senhor, me chamo Cíntia, sou missionária com ação pastoral aqui na cidade de Orleans e tenho um projeto que se chama Projeto Aná. Nós estamos trabalhando com mulheres que, dentro do contexto emocional, vocês estão me ouvindo? Todas estão me ouvindo bem? Alguém está me ouvindo? Tem uma música, quem está com o microfone aberto, pode fechar, deixa só o microfone da irmã Cíntia aberto, por favor. E tudo quanto nós ouvimos é muito maravilhoso, bíblico, extraordinário. Mas eu quero fazer uma pergunta que muitas fazem quando elas chegam para mim, chorando, aflitas e desesperadas, com o rosto todo roxo, com o corpo todo roxo, né? Até que ponto essas servas do Senhor, até que ponto elas precisam ser, tem que ser essa mulher que edifica a casa, até que limite, porque muitas
como eu falei agora há pouco, chegam todas machucadas e dizem, eu tenho que suportar porque a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa. E você trouxe um ponto que eu falo muito para elas, está debaixo de uma missão. Então, eu não posso estar sozinha embaixo de uma missão, se aonde a estrutura tem que ser duas bases, não é verdade? Então, eu sei que aqui, quando nós ouvimos esse tipo de palestra maravilhosa, muitas saem, às vezes, assim, constrangida, dizendo assim, poxa, eu não fui essa mulher, então. Elas começam a carregar esta culpa, não é verdade? Carregam essa culpa e muitas até não se perdoam, porque achava que aquele marido espancava por causa dela, aquele marido adulterou. Você está me entendendo como psicóloga que recebe muitas mulheres, né? E até que ponto, como servas do Senhor, nós temos que estar submissa a certas situações. Uhum. Até que ponto, como mulheres de Deus, nós temos que esperar ou uma cova ser aberta para nós, correr risco para mostrar essa submissão e que nós somos mulheres sábias? Por favor, me ajude para que eu possa ajudá-las. Sim, excelente pergunta, maravilhosa, botei até ali no chat. E que bom que você trouxe essa pergunta, muita gratidão por isso. Queridas amadas do meu Senhor, se assim como Jesus não fez exclusão de nada, de ninguém, ele não suporta que nenhuma filha dele seja abusada, maltratada verbalmente, sexualmente, fisicamente. Se há caso de maus tratos, se ainda está no nível verbal e você consegue negociar, trazer para uma conversa, trazer alguém, você leva. Do momento que acabou a negociação, de cuidado, de tentar investir nessa relação, e houve qualquer tentativa, né? As crianças lá na roça dizem de relar o dedo, acabou. Quando quebra o respeito pelo corpo físico, seu corpo é tão precioso que Deus não quer isso de você. É uma questão de caráter. É um homem que só sabe, ele tem uma estima tão baixa, ele é tão narcisista que ele tenta impor a força. Agora, eu também falo para as mulheres, sabe, irmã? Se você conhece o seu homem, o seu marido, e você sabe que se ele bebeu, você também não vai enfrentar ele. Não provoque briga desnecessária. Porque um homem provocado, ele vai revidar. Homem nenhum gosta de ser provocado. Mas se essas mulheres chegam assim para você, a minha orientação é: busque socorro. Por mais que seja difícil, ele precisa saber que tem uma lei que segura esse homem. É distanciamento, sim. Sai de perto, tira esse homem do seu convívio. Se não dá para você sair de casa com ele, sai quando ele não está. Se não dá para que ele saia, busque ajuda. Existem assistentes sociais que podem orientar, existem psicólogas cristãs que dão suporte emocional, existem lugares que acolhem mulheres com as crianças quando há iminência de assassinato, e muitas mulheres morrem no Brasil por conta de ficar mantendo essa relação. E muitas mulheres cristãs, viu? Muitas mulheres dentro da igreja. Como a temática não era sobre isso, então eu não foquei muito. Mas essa pergunta é muito pertinente. Mulher nenhuma pode aceitar maus tratos e violência de ninguém, quanto mais do marido, que deveria proteger essa mulher. Né? Então, se nós não devemos aceitar maus tratos de ninguém, quanto mais de marido. E a Bíblia não te manda ficar com um homem que te agride, que não te respeita e não te honra. Ele vai precisar ficar longe de você até ele se converter, se arrepender, buscar
tratamento, buscar cura. Eu faço terapia de casal com homens cristãos que a mulher tomou esse caminho, eles se arrependeram. O pastor disse, só vai voltar ao convívio depois que passar por uma terapia, tomar medicamento porque tem transtorno bipolar do humor, lidar com a bebida, com o alcoolismo. Se não lidar com essas coisas, ficar liberto de droga, se não passar por esses estágios, não tem como refazer esse casamento. Não tem. Vai ficar colocando a vida da esposa e das crianças em risco. E outra, gerando crianças que vão imitar o comportamento desses homens e que vão se tornar agressores iguais aos pais, porque o pai é o modelo dos filhos, né? Então, muito pertinente essa sua pergunta e eu espero ter podido respondê-la para vocês. Não sei se ficou claro. Muito obrigada, sim, ficou claro, porque muitas mulheres elas continuam nesses tipos de relação porque ouvem, né? Não, você tem que orar mais, não, vai orar mais, não, você tem que ser sábia, não, fique quieta, caladinha. E às vezes elas chegam aflitas, né? Sim. Até a mim nesse tipo de situação. Inclusive, eu tive uma mês passado que o esposo era obreiro da casa do Senhor e se despediu dela pelo WhatsApp. Quando ela viu, ele já estava no Brasil e a foto dele com outra mulher no Facebook. E disse para ela, olha, quando eu chegar aí, eu quero você fora da casa porque eu estou chegando com outra. E ela disse, onde está o meu Deus? Que ele mandou eu ser submissa, eu sou, ele mandou ser carinhosa, eu sou, ele mandou eu fazer tudo para preencher isso, eu fiz agora. Uhum. Uhum. Você vê como é a astúcia, né, do inimigo. Usa um homem que se diz cristão dentro da igreja, e Satanás vai fazer isso de uma forma muito exímia. Ele vai fazer isso porque se você fere a identidade de Deus, por isso que eu comecei essa live falando sobre paternidade. Se você coloca dúvida no coração de uma mulher quanto à paternidade de Deus, ela vai atribuir a imagem e semelhança do homem na terra, a imagem e semelhança de Deus Pai no céu. É essa a estratégia do inimigo. Por isso que nós devemos firmar nossa identidade em Deus. E todas as vezes que eu recebo uma mulher assim, missionária, eu restauro primeiro a identidade dela com Deus Pai. Para ela não ficar mendiga de amor humano, porque o homem é falho. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Porque o homem não dá conta de nos amar como o Senhor nos amou. Né? Então, nós precisamos, as mais sábias, mais maduras, ensinar a mais jovens a isso. Nós vamos para um casamento, sim, mas não faça desse homem um ídolo, porque também colocamos esses homens em pedestais que um dia eles mesmo pulam de lá e a gente fica com as mãos vazias, falando assim, cadê o meu herói? Cadê a minha paixão? Cadê o único homem da minha vida? E ele foi embora, né? O único amor da nossa vida que nunca vai nos decepcionar é Jesus. Então, nós precisamos ter a sabedoria dos céus e a inteligência da terra. Eu tenho prometido às meninas nas minhas lives que eu estou montando, eu estou terminando um curso só para conselheiros, né? Onde eu vou treinar pessoas mais especificamente dentro do luto, mas vai ter uma aula para a gente orientar mulheres que sofrem maus tratos também. Existem muitas mulheres fazendo lutos de um casamento, que elas sonharam, se prepararam e o casamento se perdeu. E essas mulheres estão em luto até hoje, sofrendo a dor de um casamento que não deu certo. E de homens dentro da igreja que traíram, homens que estavam ali tudo para dar certinho e não conseguiram manter a honra de ser fiel nesse casamento, né? Então, são muitos lutos, são muitas dores, sabe, missionário? E nós precisamos fazer disso. Nós precisamos de mais salas de Zoom, nós precisamos de mais mulheres com sabedoria dos céus e inteligência da terra para instruir as nossas meninas a se portarem como princesas que elas são. Né? Isso. Muito obrigada, doutora. Se tiver mais perguntas, senão eu vou fazer mais. Eu quero fazer uma pergunta. Fala, Manuela.
É assim, eu conheci Cristo há 4 anos e quando conheci Cristo já tinha 2 filhos. E atualmente vivo com meu companheiro há 8 anos. Há 1 ano e meio, Deus me deu uma palavra no 1 Tessalonicense 3:5, que diz assim: Não na paixão de concupiscência, como gentio que não conhece Deus. E quando Deus me deu essa palavra, há 1 ano e 6 meses, eu falei com ele sobre casamento, mas ele disse para mim, pronto, que não quero. E eu agarrei-me essa palavra, e a partir daí de 1 ano e 6 meses, eu passei para outro quarto, tipo, que eu pus no meu coração, tipo, eu vou esperar em Deus, que Deus diz na palavra, não na paixão de concupiscência, como gente que não conhece Deus. E a partir daí, eu estou à espera em Deus agora. A pergunta é, o que é que devo fazer? Continuo a esperar em Deus? Você disse que você foi para outro quarto, é isso? Sim, sim, há 1 ano e 6 meses que eu troquei mesmo do quarto, que quando Deus me põe uma coisa no coração, não há ninguém que nos tira. E eu agarrei-me essa palavra. E aí você está dentro da casa, morando com seu marido, Sim, em quartos separados. sim, Você mesmo fez uma separação de corpos. sim, porque Deus me deu essa Então, palavra. então, querida, tá? Eu respeito aquilo que você diz que Deus falou, Sim, mas você acha que esse homem vai ter desejo de estar com você na mesma fé, com você tomando essa atitude dessa forma? Você acha que é assim que o Espírito Santo vai convencê-lo em quartos separados? Ou se você estiver no mesmo quarto? Porque quando você se uniu a ele, você já sim. sabe que ele não conhecia o Senhor, sabia? Quer dizer, ele nasceu, tipo, é aqueles crentes que nascem na igreja, mas não teve um verdadeiro encontro com Cristo, tá? Aprendi agora. Tá, mas aí, quando você se foi morar junto com ele, você aceitou os termos da aliança e do compromisso com ele, não aceitou? Não dá para perceber a pergunta, desculpa. Quando você foi se unir com ele, você já tinha 2 filhos que não era dele, é isso? Não, os filhos são dele. Só que eu conheço ele há 8 anos, só que conheci Cristo há 4 anos. E quando Tá, eu vi de Cristo, vi assim, sabe, torta. E eu creio que Deus está a endireitar tudo. sim, você se converteu depois dessa relação. E você Sim, deseja se casar, é isso? é porque a palavra diz, meu desejo é. Tá. Então, amada, deixa eu te dizer uma coisa. Você aceitou estar com ele dentro de um termo. Você não Sim, conhecia Jesus. Então, não. Deus não vai te cobrar por pecados dos quais você não tinha conhecimento e discernimento. Se você quer o casamento, o meu discernimento aqui para Sim, você em 2 polos, tanto na emoção, na psicologia, quanto na teologia, não é num quarto separado sem sexo que você vai conseguir convencer esse homem a ter prazer de casar com você. O Espírito Santo pode convencê-lo dormindo no mesmo quarto. Busque pessoas maduras na fé, onde você está. Faça jejum e oração para Deus convencê-lo, porque quem convence não é a nossa atitude apenas, é o Espírito Santo que convence ele do pecado, da justiça e do juízo, que ele não está sendo justo com você em morar com você e não se casar, porque já que ele conhece a palavra. Estar em outro quarto não é uma atitude sábia, porque se esse homem não tem sexo com a própria mãe dos filhos dele, ele vai ter com quem? Ele vai se masturbar? Como é que ele tem prazer? Faz sentido para você, Manuela? não, olha, obrigada, meu Deus. É muito. Obrigada. Eu entendo o seu conflito. Deus falou algo com você na palavra. Eu acredito que Deus trouxe para você um discernimento daquilo que Ele quer que você comece a orar. E você vai entrar nesse quarto de guerra agora, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero o meu casamento dentro da tua palavra, mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria dos céus e inteligência da terra. Eu quero santificar o meu lar. Quando eu me deitar ali, naquela cama, eu quero que o Senhor traga espírito de temor ao coração desse homem que já te conhece.
que já conhece a palavra. E ou se ele não te conhece, Senhor, que haja uma conversão, um arrependimento, que ao tocar no meu corpo ele entenda que esse corpo é templo do teu Espírito, que eu sou tua filhinha, que eu sou tua amada. E olha, eu duvido que Deus não te honre nessa proposta. Mas faça, porque você fez um jejum, você se santificou sozinha, entende? Você se santificou sozinha, e Deus te ama tanto, e Deus vai ouvir o seu clamor, minha querida, e Deus vai ouvir. E eu tenho certeza que tem muitas intercessoras aqui que vão sair daqui com seu nomezinho no coração, começando a orar por essa causa. Amém. No final, nós vamos fazer uma oração, tá, irmã Shirleia, missionária Shirleia? Vamos fazer uma oração pela vida da Manuele. Irmãos, 5:15. Nós precisamos avançar. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, bem rapidinho, se for possível. Alice, fala, Alice. É o seguinte, eu vou falar pela... Será que o sinal da Alice ficou... Aí, cortou ali? E eu enfrentei muitas guerras espirituais porque ele gosta da pornografia e joga aqueles jogos violentos. Uhum. E há muito tempo, quando eu entrava no quarto, eu sentia muito sono, um peso muito grande. Eu não conseguia ficar acordada. Uhum. Por mais que eu orasse, por mais que eu buscasse, quando eu entrava dentro do meu quarto, eu não dava conta. Uhum. E todas as vezes, quando eu me deitava com ele, depois eu me entristecia muito. Era algo que... Era como se Deus não estava se agradando. Então, foi um período muito, muito, muito complicado. Hoje nós estamos separados por opção dele, né? Ele saiu de casa no início desse ano. E essa sempre foi a minha dúvida, sempre foi o meu conflito e questionamento com Deus. Eu não vivi um casamento abusivo fisicamente, mas espiritualmente havia uma opressão que eu não estava dando conta. Como que eu posso... Eu tenho certeza que há mais pessoas que têm essas dúvidas e não têm coragem de compartilhar, de perguntar. Então, como mulher sábia, como eu posso agir nessa situação? Porque já foi confrontado, eu já conversei muito, eu já expliquei muito, só que o diabo cauterizou na mente como aquilo sendo natural. Ele não está fazendo nada demais. E havia um peso muito grande. Agora, a pergunta é, como mulher sábia, né, como serva do Senhor, como eu lido com essa situação? Ele já saiu de casa, né? Ele está fora de casa. Então, a primeira coisa, você tem que se perdoar de achar que a culpa é sua. A culpa não é sua. A tristeza que você sentia era porque ele estava se sujando e ele trazia imundície para você. A pornografia é um lixo que o homem joga em cima dele e depois ele transfere para a mulher. A pornografia faz a mulher sofrer muito. Por quê? Porque ele está desejando aquilo que não é dele. Ele está buscando inspiração naquilo que não é dele. Então, ele está buscando o desejo naquilo que não é dele. Então, ele está alimentando demônios. Então, quando o marido faz isso e a mulher está em casa, entra no quarto de guerra, começa a fazer guerra espiritual dentro da sua casa. Não adianta brigar, não adianta falar, porque eles têm dificuldade mesmo, porque é prazeroso. Esse pecado, ele dá um prazer muito grande, é viciante. Precisa de terapia, precisa de aconselhamento, precisa de libertação, precisa de remédio para baixar essa libido, ficar impotente durante um tempo para poder tratar disso. É uma dependência. A questão da sexualidade, ela tanto é positiva quanto ela é negativa. O diabo deturpou o sexo na história do homem, né? Agora, querida Alice, se esse homem saiu de casa, primeira coisa, se perdoe. Você não tem culpa da tomada de decisão dele. Agora, se você quer esse homem de volta,
ore pela libertação dele, para que ele sinta falta do que ele deixou para trás. Cuide de você. Amém. Invista na sua saúde física, na sua estética, na sua beleza. Mostre para esse homem o que ele está perdendo. Ele perdeu a mãe dos filhos dele. Ele perdeu uma mulher que podia fazer com ele uma parceria até a velhice. Mostre como filha amada de Deus, você não é mendiga do amor emocional dele. Você Amém. não é mendiga. Não é o amor dele que vai te sustentar. Ore por ele, ore pela salvação, pela libertação dele, porque ele já está fora de casa, né? Sim. Faça com que a relação dele com os filhos seja a mais saudável possível, né? Que os seus filhos nunca ouçam da sua boca palavra nenhuma sobre o pai que seja denegrir a imagem do pai, porque isso é alienação parental, isso é crime também. Né? E Os meus filhos nem sabem, os filhos pequenos não sabem da separação. Como nós compramos uma casa, nossos filhos acham que ele está lá para a reforma da casa, então eles não percebem. Graças a Deus por isso. Então, o Espírito Santo pode convencer esse homem e ele sentir, mas a sua postura como mulher de Deus vai mudar no sentido de que cuide de você. Mostre para ele que ele está trocando uma preciosidade por uma ninharia, que quando acaba o prazer, não sobra nada. Não sobra Amém. nada. Né? Que Deus te console, te Amém. conforte. Botei o seu nome aqui, no final nós vamos orar também. Amadas, eu Amém. preciso ir. Eu tenho mais uma oportunidade para uma pergunta para a gente fechar, por causa do meu horário, tá? Tem mais alguém aqui na sala que gostaria? Depois eu vou estar orando. Olá, doutor, estou ouvindo em VP, pois é delicada a minha situação. Fale com a Charlene, com a Chayenne, peraí, cadê o nome dela? Shirleia, fale com a Shirleia, ela te passa o meu número privado e você fala comigo, tá bom, Jéssica? Ótimo. Mais alguém? Se não, a gente vai orar. Se vocês, eu vou ficar com o chat aqui aberto. Se alguém tiver algum pedido, fala assim, eu quero orar sobre o pedido. Fala, Ana, que soltou o seu som. Eu sou a Anabela. Olha, eu tenho uma filha que muda de homem como quem muda de sapato. Está a proceder da mesma maneira que o meu ex-marido. E eu proibi de me trazer os homens para a minha casa. Ela ficou zangada. Fiz mal. Não. A minha reação foi mal. Não. A sua casa é o seu território. Sua filha já saiu de dentro de casa. A sua casa é o lugar da sua santidade com Deus. Fecha seu som para você ouvir a minha voz, Anabela. Fecha seu som agora. Tô. Liga. Está aberto ainda. Liga. Isso. Fecha o seu som, Anabela. Está aberto, tá? Isso. Pronto. Ivanete também fecha seu som, querida. Ivanete Caetano. Quando os filhos saem de casa, acabou o ninho materno. Se divorciou, voltou, acabou. Eles têm que voltar dentro dos limites de pai e mãe. Se eles não querem, vão ficar com raiva, mas filho não odeia pai e mãe a vida toda, pode ficar em paz. Você tomou a decisão mais saudável, porque você não pode interferir nas escolhas da sua filha. Você pode orar, repreender a herança, né, espiritual que está aí. E eu quero indicar para algumas de vocês que querem conhecer um pouco sobre heranças espirituais, assista o vídeo da pastora Tânia Tereza. Ali vocês vão entender princípios espirituais, como orar. Mãe, orar, desligando filhos dessas encrencas todas de geração. E mesmo assim, você ora, você desliga, você diz, Senhor, eu abençoo os meus filhos, mas os filhos têm escolhas. Deus não obriga os nossos filhos a serem obedientes, por mais que nós tenhamos sido fiéis em ensinar a palavra. Agora, eles não podem fazer da nossa casa um lugar de promiscuidade. Porque se ela tivesse com um companheiro e dissesse, mãe, estou aqui com ele, vou ficar aqui, vou casar, vou não sei o quê, ou nós vamos ficar juntos, era uma coisa.
Ela está defraudando você diante de Deus, e Deus, com certeza, Ele não quer que você passe por essa angústia, né? A casa é sua. Quem dá as ordens ali é você. E essa filha precisa honrar. Ela quebrou o princípio da honra também de pai e mãe, né? Que Efésios fala. Então, fique em paz, Anabela. Você tomou uma decisão acertada. Agora, entra no seu quarto de guerra, ore, determina no seu coração que você não gerou filho para o inferno, você não aceita que essa menina fique assim, tá? O nome é Tânia Tereza. Amaí, me ajuda aqui, põe aqui no chat o site lá para quem quiser ouvir, assistir enquanto está aqui no chat, para que as irmãs possam acessar lá os vídeos da pastora Tânia Tereza. Se eu tiver aqui no meu celular, ainda consigo fazer. Mas eu quero terminar esse momento dizendo para vocês que eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui com vocês, trazendo esses ensinamentos, tá? De trazer um pouquinho do meu conhecimento. Eu louvo a Deus pelo privilégio, né, de poder falar daquilo que a palavra de Deus diz, dos efeitos das prisões emocionais na nossa vida. Existem realmente mulheres que olham, né, o casamento, olham a vida cristã debaixo de muito medo, debaixo de muito jugo. Deus disse que o casamento é para ser prazeroso, abençoador. Então, existem coisas que a gente interpreta e a gente traz para nós como jugo, é muita religiosidade. E não tem nada a ver com a doutrina da nossa igreja. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo a revelação, né? Todos os dias, para que ele possa nos dar o discernimento, né? O entendimento daquilo que ele quer para a nossa vida nesse tempo, tá bom? Eu vou mandar o link dessa pastora com os vídeos direitinho que fala sobre heranças espirituais para nossa irmã Shirleia. Então, quem quiser, já fala com ela e ela vai passar para vocês. Aquelas que me conhecem através do YouTube, a Lila já botou aqui, ó, tá? Tá aqui. Aquelas que já seguem minhas lives lá já vai saber. Então, tá certo. A Lila já botou, já vai resolver, é só vocês clicarem ali. Só que quando fecha a sala, eu acho que sai, né? Então, seria importante eu mandar para a Shirleia, porque aí quem quiser, quem for do internacional, acessa a Shirleia. Tá bom, minhas amadas? Shirleia, eu passo a palavra para você, querida, para fazer o encerramento e depois orarmos pela Manuela, pela Alice, né, pela dona Anabela, e, de uma forma geral, por todas as mulheres que ficaram aqui até agora. Ora por Amém. mim também, doutora. Ivanite. Uhum. Tá, Ivanite. Amém. Tem mais alguma irmã que quer falar? Tá bom? A gente tá ótimo. Nós estamos realmente gratos a Deus pela doutora Rosimar Ferraz. Nossa, foi muito conteúdo, foi uma terapia de A a Z, e eu louvo a Deus pela sua vida, por cada irmã que está aqui, que investiu em si mesmo, que bloqueou esse horário, que veio para essa sala aprender. E nós recebemos muitas armas hoje, muitas ferramentas que nós não tínhamos há anos atrás. Porque se nós tivéssemos essas ferramentas que a senhora deu hoje, talvez muitas mulheres estavam com seus maridos ainda, estavam vivendo uma eterna lua de mel. Mas a ignorância, às vezes, é um dos melhores pecados da igreja, né? Que cegou, que fechou a mente, e aqui hoje tem mulheres de mente aberta, de espírito aberto, que se disponibilizaram para estar aqui hoje aprendendo com a doutora. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, e eu sei que vai ter outros momentos que nós vamos estar juntas, talvez essa semana ainda ela vai estar conosco, não está decidido ainda, a gente está vendo, mas eu quero deixar aberto, a sala está aqui, e vamos marcar outros encontros e convidar as amadas, amém? Eu sei que foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, para nos curar, para nos reconstruir e para nós nos reposicionarmos, amém? Então, eu passo a palavra à doutora Rosimar, que vai orar agora, e nós vamos finalizar a reunião. E amanhã a gente vai estar aqui com uma pastora de Portugal, com outro tema.
Ok. Antes de orar, eu quero animar vocês, né, a me seguir lá no Instagram, Rose Ferraz Psi, PSI, né? Pedir a Lila para deixar escrito aqui também, porque eu estou fazendo uma série de crescimento emocional, onde eu só estou falando do luto, as fases do luto, como ajudar pessoas que estão vivendo a fase do luto. Então, lá tem algumas lives gravadas, logo, logo nós vamos ativar o canal do YouTube, para que fique lá, porque pelo YouTube é mais fácil, mas eu não era digital, né? Eu era presencial nos meus eventos. Então, agora com a pandemia, a gente está ficando e aprendendo a ser digital. Então, se puderem curtir, seguir, faz com que o YouTube veja que isso é relevante, que é importante aquela palavra ali. Porque nós passamos muita perseguição por sermos psicólogos e sermos pastores, né? Muita gente não entende e acha que a gente faz uma mistura, né? Mas no consultório, quando a pessoa não é cristã, a gente respeita e deixa a pessoa trazer as suas angústias, as suas dificuldades, e a gente joga luz para que ela veja o que ela está fazendo com a vida dela. Aquilo que ela está permitindo que as emoções adoecidas dela faça ela tomar decisões equivocadas. Então, é possível, sim, ser cristã, exercer a profissão com sabedoria e atender qualquer público, sem proselitismo, sem induzir a mudança de religião, mudança de fé, mas a própria pessoa, né? Deixa lá nos comentários, nossa, eu estou vendo Deus de outra forma. Parece que eu estou conhecendo esse Deus de vocês diferente. Esse Deus de vocês é Jesus Cristo de Nazaré. E eu louvo a Deus por isso, tá? Então, fica aqui a minha gratidão. E se vocês puderem, quiserem me seguir lá e se inscrever, não é seguir mesmo, né? É só colocar lá, no, seguir, se inscrever no YouTube. Então, fica a minha gratidão. Eu gostaria de chamar vocês, né, do jeito que vocês estão. A palavra de Deus diz que tudo que ligamos na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que nós concordamos na terra é concordado no céu. E Deus pode, através de uma oração, mover os céus e transformar a terra na vida de cada um. Então, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui as tuas filhas, eis aqui a tua serva. Nada sou de mim mesma se o Senhor não me usar. Por isso, Pai, o Senhor conhece o coração de cada mulher. Não importa o lugar que elas estão, não importa tempo, distância, eu sei que o Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus da manhã, não há tempo nem espaço para o Senhor, porque tudo o Senhor fez para o louvor da tua glória. Mas existem mulheres sofrendo aqui. Senhor, o Senhor conhece o coração da Manuela e como ela está após essa live. O Senhor conhece o coração da Alice, da Ivonete. Pai, são mulheres que precisam, Senhor, de uma tomada de decisão, precisa de resposta. Aquilo que é sobrenatural, papai, eu te peço, entra na vida das minhas irmãs aqui nessa sala e age, envia teus anjos, coloca pessoas estratégicas, cuidando daquilo que elas não podem. Mas aquilo que é natural, aquilo que é emocional, depende delas. Senhor, ajuda, dá estratégia para essas suas filhas, para que elas possam mudar o rumo e fazer diferente. Pai, eu quero abençoar a casa delas, eu abençoo os filhos delas, eu abençoo os negócios, eu abençoo os ministérios, chamado que essas mulheres têm. E, sobretudo, Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida da minha irmã Shirleia, que nos convidou, que abriu essa sala. Eu quero te pedir, Senhor, cuida da vida da minha irmã. E, Senhor, eu proíbo, no nome de Jesus, toda e qualquer retaliação do inferno, pelo tempo que passamos aqui, que tudo que é nosso esteja guardado, protegido, cuidado. Toma, Senhor, aquilo que nós temos nos proposto a fazer, que seja para honra, louvor e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Se eu estivesse na minha igreja, eu ia dizer assim: vocês gostariam de devolver ao Senhor a nossa gratidão, aplaudindo esse Deus que é lindo, que é maravilhoso, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores comigo? Amém. Aleluia. Tudo é dele, para ele, para a Amém, glória. Jesus. Somos só instrumentos, tá bom? Gratidão, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem na paz. Amém, querida.
Você fecha a Amém. sala? Você fecha, né, Shirlene? Sim, eu vou fechar, só que eu registrei aqui essa reunião. Eu vou ver se eu posso compartilhar com a senhora. Tá bom. Eu tô vendo aqui, porque eu registrei tudo aqui, eu tô vendo aqui aonde é que eu vou partager aqui. Eu vou buscar aqui, que eu tô o Zoom, eu tô investigando ele de A a Z, mas eu vou Doutora Rosimara, eu gostaria de lhe convidar qualquer dia para fazer uma live conosco no Projeto Ano, projeto daqui de Orleans, da cidade de Orleans,